que eu fui, nesse dia que eu peguei a sacola, eu fui para a Praça do Ferreira, lá em Fortaleza. Eu sentei no banco da praça e eu fiquei sentado no banco da praça. E aí muita gente pergunta do nome Arruda, de onde que veio o nome Arruda. E eu vou contar para você em primeira mão aqui. Estou sentada no banco da Praça do Ferreira, aí senta um senhor perto de mim. As pessoas dizem que ali no banco da Praça do Ferreira é o lugar onde também acontece o ponte das meninas, com as pessoas mais idosas. Eu não sabia disso, eu sentei ali. E aí senta um senhor do meu lado e pergunta assim, qual é o seu nome? Aí eu falei meu nome. Por que você está aqui? Eu comecei a chorar. Eu contei minha história para ele, eu falei, eu não tenho onde morar. Ele falou assim, vamos ali comigo. Eu achei, vai ser mais um. Vai ser mais um que vai me maltratar. E ele me levou no pensionato, ali na Padre Valdevino, em Fortaleza, e ele falou, vou pagar um quarto para você durante um ano. Aquilo foi Deus. Não quero nada de você. Era um deputado e eu não sabia. E o nome dele era Emanuel Aguiar de Arruda, né? E aí, aquele homem, ele pagou o quarto para me morar, pagou, no pensionato tinha a pensão completa, que dava café da manhã, almoço e jantar. E eu lembro que na época ele me pagou o almoço todo dia. Ele deixou pagar a minha mensalidade mais o almoço. Então eu tinha o almoço garantido todo dia. E aí ele me ligava e perguntava, tá tudo bem? E qualquer coisa que eu precisava, ele dizia, eu vou lhe buscar. Ele não tinha carro, então a gente andava a pé. Então ele ia me buscar, a gente ia caminhando, levava para o restaurante, almoçava. Durante um ano foi isso. E durante um ano eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Então ele falava assim, olha, eu queria te adotar, mas eu não sei se eu consigo tirar o seu sobrenome no cartório, porque seus pais são vivos. Mas a partir de hoje você tem um pai, ele falava para mim. Então, como ele se chamava Manuel Aguiar de Arruda, né, eu comecei a falar assim, eu vou usar o sobrenome Arruda. Mas eu ainda não comecei a usar aí. E aí... Foi um anjo que Deus botou na tua vida, Um anjo que Deus colocou na minha vida. Nesse tempo, eu arranjei emprego de telemarketing, eu fui trabalhar na Superzon, eu fui trabalhar em loja de criança, eu trabalhei de vendedora, eu fiz muita coisa. E aí, quando isso passou, quando tudo isso passou, eu comecei a cantar na noite. Na verdade, antes de cantar na noite, eu fui cantar na banda Passaporte, que era uma banda do Chiquinho, acho que é Chiquinho Cardoso o nome dele, não lembro o nome dele direito. E aí abriu essa banda, surgiu essa vaga na Passaporte, que era para cantar na época Elba Ramalho. Só que a minha voz era muito aguda, não dava para cantar Elba Ramalho, mas eu fiz alguns shows. E nesses shows, eu entendi que eu podia ganhar dinheiro cantando. Então eu arranjei uma pessoa que tocasse violão e fui cantar na noite. E a minha agenda começou a bombar, comecei a fazer o shopping de Fortaleza, comecei a fazer churrascaria. Começa a tua experiência musical também, né? Musical, né? Começa a minha experiência musical. Mesmo que de vez em quando, para completar o dinheiro, eu desse uma escapulida, para fazer o que você já sabe. Mas assim, já não era mais a vida que eu tinha. E aí, nessas noites, eu conheci um rapaz que ele falou assim, eu vi você cantando, você canta muito bem, eu vou te levar para a Europa, eu vou te dar uma oportunidade. E aí, a família tinha um spa na Europa, um resort. Tinha um resort na Europa. E eu cantava nos hotéis à noite, com piano e voz, nos restaurantes. Então você foi para a Europa? Sim. Eu ficava Para que país? Eu fiquei na Itália e na Espanha. Eu fazia sempre na Itália Ischia e Espanha Tenerife. Então eu ia, passava 3 meses lá, cantava, já ganhava um dinheiro melhor, porque eu ganhava em dólar, voltava para o Brasil, já conseguia ter mais uma qualidade de vida. Lógico. O tempo que eu estava no Brasil, eu fazia churrascarias, os hotéis e tudo. Sim, fazia um circuito. Só que aí tinha um problema. Eu deixava de cheirar e voltava a cheirar de novo. Então, o vício das drogas ainda te acompanhava. O vício das drogas. E aí teve um período da minha vida que eu não lembro exatamente qual período foi, eu fiquei bem viciada. Eu já não aguentava mais ficar assim, a cocaína, eu cheirava de manhã, à tarde, à noite, não tinha hora. E aí eu fiz mais um pacto com o diabo. Esse eu não vou revelar, porque eu sei que tem pessoas curiosas. E a minha vida começou a afundar mais ainda. Todo dia eu tinha que usar droga. Que coisa. E aí eu lembro que eu voltei de uma viagem, e eu aluguei um apartamento na Praia do Futuro, em frente à barraca Crocobit, que é ali onde o meu testemunho ele acontece do arrebatamento. E eu estava ali, vou pular, tá? Sim, é muito grande. Eu estava ali, um dia eu cheguei e falei, quer saber de uma coisa? Tô cansada dessa vida, porque nesse último pacto que eu fiz, as coisas ficaram piores para mim. O diabo jogava carta comigo, o diabo também me violentava, eram 3 demônios que chegavam por volta de 5h40. A coisa começou a se materializar, o espírito começa a se materializar. Isso, por volta de 5h40, todos os dias eles chegavam, e depois chegava o outro, que era o próprio diabo, e a gente jogava carta. E naqueles naipes da carta, era a minha recompensa.
Tipo, se desse ouro, eu ganhava dinheiro. Se desse copas, eu tinha pavor. Copas, eu era furada, escorria sangue. Se desse o paus, eu não lembro. Se desse a espada, tinha um negócio lá que só tinha um que era bom. O restante era tudo ruim. E aí, nesse dia, ele chega e ele joga a carta comigo e ele fala, olha, dá uma olhada em tudo que você tem. Eu já tinha um apartamento na praia, já tinha condição de fazer minhas coisas. Você tem 1 semana de vida. Eu vou te matar. Eu escutei aquilo, mas me deu um pavor tão grande, porque só voltar um pouquinho para você entender. Sim, imagino. Nessa época dos demônios, dos pactos, como eles me furavam muito durante a noite, com uma agulha desse tamanho assim, parecia uma agulha de crochê, então enquanto eu era violentada, eles me furavam e o sangue escorria e ficava seco no meu braço. E quem via comer o sangue nos meus braços era aquelas moscas varejeiras, que para quem não sabe, gente, mosca varejeira, aquela mosca azul, aquela mosca verde, ela representa um demônio. Em nome de Jesus eu vou te revelar, mas já está amarrado no reino espiritual e no natural, ele representa o espírito Beelzebul. É o espírito que se representa através das moscas. Então esse demônio, ele sempre vinha, tá repreendido em nome de Jesus, ele sempre vinha comer o sangue no meu corpo. E por isso eu tinha medo também de tomar banho, porque eles me afogavam embaixo do chuveiro. Então eu passava de 3, 4 dias sem tomar banho. Quando eu não comprava a droga suficiente para ficar em casa cheirando, você vê o quanto que atrapalhava a minha vida. E aí voltando para esse dia, eu fui na Boca de Fumo, comprei pó, e aí eu levei para casa e falei, quer saber, eu tô cansada dessa vida, hoje eu vou cheirar tudo e vou morrer. E eu dispensei a moça que trabalhava em casa, né, falei para ela, 12:30 mais ou menos, falei, pode ir embora que hoje eu quero ficar sozinha. Passei pela sala e liguei a TV, num canal gospel, e fui pro quarto e comecei a preparar a droga. E aí, quando eu ia cheirar, eu não cheirei nesse dia, tá? Eu não estava drogada. Quando eu fui cheirar a primeira carreira, dá uma ventania na janela do meu quarto, que era de vidro, começou a estremecer tudo, e uma voz fala assim pra mim, escuta o que diz o refrão dessa música, porque é exatamente o que eu vou fazer na sua vida. A TV, ela aumenta sozinha, como se alguém tivesse colocado caixas de som dentro do apartamento, e começa a tocar o refrão da música da Aline Barros, Sonda-me. Como um farol. E a voz falava, escuta porque eu vou fazer isso. Só que quando eu comecei a escutar a música, sabe quando parecia que atravessava uma espada em mim assim? A música atravessava em mim, chega, doía. Sim. E eu falava assim, eu não vou aguentar. E quando eu vi, eu já estava de joelho e eu estava chorando muito. Eu já estava pedindo que Deus tivesse misericórdia da minha vida. Mas ali, enquanto eu escuto o refrão da canção, eu fui caindo e fui adormecendo. Coisa tão forte, né? E eu lembro que eu adormeci ali no meu quarto. Não, cansaço físico, você dormiu? Eu acredito que eu morri. Eu prefiro acreditar que eu morri. É assim. Você vai entender por quê. Então, teve essa sensação. Você vai entender por quê. Tá. Ali eu fui adormecendo e o meu espírito saiu do meu corpo e eu fiquei em pé do lado do meu corpo. E eu olhei pra mim e eu dava chute, eu dava soco, eu dizia, acorda, você não pode morrer, acorda. E aí você lembra que o diabo tinha dito que eu tinha 1 semana de vida? Acorda, você não pode morrer. E aí eu atravessei a parede do meu quarto e eu cheguei do outro lado. Era a praia. Eu morava na Praia do Futuro, em frente a Crocobete, mas não tinha mar. Não tinha mar, não tinha barraca, não tinha coqueiro, não tinha calçadão. Era só areia. Aquela areia branquinha, e eu comecei a andar naquela areia. E quando eu olhei pra mim, eu tava toda suja. A minha roupa era branca, tinha uns botões lindos, mas a minha roupa estava toda rasgada e toda suja, do sangue seco que eu sempre via nos meus braços. Os meus pés estavam todos sujos. E eu comecei a chorar andando naquele deserto, sozinha. E eu perguntei, Deus, por que eu estou aqui? E ninguém me respondia. E eu comecei a gritar, minha alma gritava, e eu perguntei de novo, Deus, por que eu estou aqui? Onde é que eu estou? O que é que está acontecendo? E nada. Terceira vez que eu pergunto, uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e diz assim, olha para tua frente. Quando eu olhei para minha frente, eu vi 3 pessoas, com a roupa exatamente como a minha, só com uma diferença. Era destacada a roupa deles, era branca que brilhava, que doía na minha vista. Eles estavam bem longe. E a pessoa falava para mim, olha para a tua frente. E aí eu vi as pessoas e eu perguntei quem são. Aí ninguém me respondeu. Fez silêncio de novo. Uma segunda pessoa toca no meu ombro direito, em momento algum eu vi o rosto dele, sempre pelas minhas costas, e fala assim, olha para cima. Quando eu olhei para o céu, houve um estrondo no céu e ele se dividiu em 2 bandas. E aí no meio daquela divisão, aquela escuridão, uma bola pequenininha assim, como uma bola de gude, de fogo. Mas tinha uma força muito grande, clareava tudo. Ela começou a crescer que os meus olhos não conseguiam olhar para ela. E a pessoa do meu lado esquerdo disse, olha para tua frente de novo. Aí aquelas 3 pessoas se transformaram em muitas pessoas, milhares de pessoas, com a roupa brilhosa, eu tenho até uma igual que eu mandei fazer. E elas vinham em minha direção e eu andava de ré.
E eu comecei a perguntar, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? E ninguém me respondia. Aí a pessoa no meu ombro direito toca de novo e fala, olha para cima de novo. Aquela bola de fogo, eu já não conseguia mais olhar. Eu via que ao redor dela tinham várias pessoas iguais às que estavam na minha frente. E aí eu perguntei de novo, quem são essas pessoas? Aí a voz, a pessoa atrás de mim fala, são todos aqueles que foram lavados do sangue do Cordeiro e todos que você vai ganhar para mim. Aí eu desesperei. Eu desesperei no choro e no riso. Eu falei, eu não estou ganhando nem a mim mesma. Olha a minha situação, Deus. Aí eu gritava assim, Senhor. Como assim, né? É o arrebatamento. Eu tinha tanta certeza que era o arrebatamento, era tão real. É o arrebatamento, Jesus Cristo voltou, eu vou para o inferno. Olha o meu estado, não deixa eu ir para o inferno. E eu comecei a gritar que eu não queria morrer, que eu não queria ir para o inferno. E aí, de repente, começa a tocar uma música em cima daquelas pessoas que estavam ao redor daquela bola de fogo. E ela desce exatamente como fumaça em cima das pessoas que estavam na minha frente. Uma fumaça. E aí eu dizia assim, deixa eu cantar essa música também, que eu aprendi quando eu era pequena na igreja. E a voz falou para mim, você não pode cantar, porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. Eu dei um grito de desespero, eu dizia, Deus, não me deixe para o inferno. Se o Senhor tem uma chance na minha vida, me dá mais uma oportunidade, eu não quero morrer, eu não quero ir para o inferno. Jesus voltou e eu fiquei, é isso que aconteceu? E aí quando eu comecei a pedir que eu não queria morrer, uma mão vem, pega pela minha cintura e me leva para a escuridão. Eu vou caindo assim, feito um túnel escuro, mas muito rápido, e eu comecei a gritar, Deus, me dá mais uma chance. E eu volto de novo para onde eu estava antes, naquele lugar, naquela areia, com aquelas pessoas, e a música continua tocando. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Eu disse, Senhor, se o Senhor me ama, me dá mais uma chance para fazer o que o Senhor quer que eu faça. E aí não era a voz nem do que estava na minha esquerda, nem do que estava na minha direita. Foi uma voz diferente que veio de cima. Virgínia, você sabe que depois que a porta fecha, ela não abre mais para ninguém. E eu falei, mas eu também sei que o Senhor me fez promessa que não se cumpriram. E eu comecei a xingar, falei, então o Senhor é mentiroso, então o Senhor não me ama. E comecei a questionar Deus, né? E aí, nesse momento, houve um silêncio. E nesse silêncio, eu volto para o meu corpo. Quando eu volto para o meu corpo, eu estava morta. Por isso que eu te falei que eu estava morta. Sim. E eu fico de lado do corpo de novo e eu começo, acorda, Virgínia, acorda, e nada. E aí, de repente, eu sinto uma presença perto de mim. Eu não vi o rosto deles, em momento algum eu vi. Mas o meu espírito sentiu a presença daquelas duas pessoas que estavam conversando comigo. Sim. E aí, eu senti quando um deles pega pelos meus braços e me assenta sobre os meus joelhos. Eles pegaram pelos meus cotovelos aqui e me assentam. Sabe a visão de Ezequiel? Sim. Que ele fala que ele caiu e... Então, eles pegaram pelos meus cotovelos e me assentaram sobre os meus joelhos. E quando eu assentei sobre os meus joelhos, um deles, sempre por trás de mim, falou assim, hoje Deus quebra o laço de morte do diabo contra a sua vida. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a palavra dele. Mas é a última chance que eu te dou.